Konnichiwa! Eu sou Rebeca Nishi e você está no canal Chá com Arroz. Hoje nós vamos falar de um tema um pouco sensível, porém essencial, para a conscientização sobre o racismo contra asiáticos e a violência contra a mulher asiática, que é a fetichização. Para começar, vamos à definição do termo fetichização. Substantivo feminino, ação ou efeito de fetichizar, de tratar como fetiche ou de transformar em fetiche o objeto a ser cultuado. Na psicologia, é uma patologia definida como ação de reduzir a fetiche, de transformar algo ou alguém num objeto erotizado ou usado para saciar os desejos de alguém. Num artigo de Tamerlan, T.M. Masuda e Ishida, a autora analisa a construção do conceito de Oriente de modo geral, e mais especificamente a de mulher leste asiática e de suas dispersões transnacionais, as chamadas diásporas. Ela utiliza como suporte conceitual as reflexões em torno dos estudos pós-coloniais de Edward Said e dos estudos culturalistas de Stuart Hall, bem como de outros autores situados nesses campos de pesquisa. Foram aplicadas análises em mídias como cartazes e filmes, constatando como retratam mulheres asiáticas de maneira equivocada e como reproduzem um processo de dominação e subordinação dessas mulheres, inferiorizando-as, podendo limitar o desenvolvimento de suas potencialidades intelectuais, criativas e sociais. Você já deve ter ouvido frases como "sempre quis namorar uma asiática", mas o que você provavelmente não sabia é que esse tipo de frase estimula a existência de um estereótipo hipersexualizado somados de racismo e machismo. Existe uma ideia fixada de que as asiáticas são envergonhadas, fofas, tímidas e muito gentis, o estereótipo de submissão. A ideia de que as mulheres asiáticas são submissas não é nova. Ela foi criada historicamente durante as guerras do Vietnã e da Coreia, nas quais as mulheres eram utilizadas como objetos sexuais pelos americanos. Hoje, as pessoas dessas etnias são tratadas como uma minoria modelo, uma grande construção social concebida para pensarmos que todos os asiáticos possuem essas características positivas, entre aspas, como uma personalidade honesta, simpática e inteligente. Junto à grande ascensão das culturas pop japonesas e coreanas, essa concepção errônea tem apenas aumentado. Nela, a mulher é representada da mesma maneira, com personalidade dócil e graciosa, das muitas personagens fantasiosas dos animes até as doces integrantes dos grupos K-pop. Essa cultura é passada no Ocidente e ela prevalece como a principal imagem das mulheres asiáticas. Romantizar uma etnia inteira e principalmente espelhar esses padrões nas descendentes de asiáticos no Brasil é extremamente problemático, pois além de assumir que esses descendentes não vivem a cultura brasileira, também propaga mais racismo e estereótipos. Outra prática muito recorrente é a de escolher se relacionar apenas com asiáticas, de maneira seletiva, devido a esse estereótipo. Essa prática é dominada de Yellow Fever, ou endeusificação da etnia amarela, que coloca seus integrantes em pedestais infundados e ilusórios, já que é colocada uma pressão e expectativa de que a parceira obedeça a certos padrões estereotipados e não naturais, como se fossem seres robotizados e programados. O avanço do debate feminista contemporâneo trouxe consigo um olhar não voltado somente para a relação de desigualdade de gênero, que fundamentou o movimento em seu princípio, como também uma atenção para a influência das questões raciais e de classe que interseccionam a causa. Em especial, foram viscerais e cirúrgicas em apontar como a violência de gênero impacta de maneiras distintas mulheres negras e brancas. Desse modo, mulheres negras e brancas evidentemente não lutam a mesma batalha. Houve também um aumento considerável de mulheres amarelas, trazendo seu ponto de vista tanto sobre a questão de gênero, quanto suas inquietações da própria identidade racial, que muitas vezes apenas é percebida, de fato, a partir de microagressões sofridas ao longo da vida. O mesmo estereótipo se replicou nas mídias de consumo, no entretenimento, o qual bebeu da fonte orientalista. Edward Said nomeia e define o que chamamos de orientalismo. Abre aspas. O orientalismo pode ser discutido e analisado como uma instituição autorizada a lidar com o Oriente, fazendo e corroborando afirmações a seu respeito, descrevendo-o e ensinando-o, colonizando-o, governando-o. Em suma, o orientalismo como um estilo ocidental para dominar, reestruturar e ter autoridade sobre o Oriente. Fecha aspas.
Filmes de Hollywood reforçam até hoje esses estereótipos, como em Memórias de uma Geisha, Madame Butterfly, O Expresso de Xangai e O Mundo de Suzy Wong. O filme americano-britânico O Mundo de Suzy Wong, de 1960, retrata bem como a fetichização das mulheres do leste e sudeste asiático foi inserida na história cultural britânica e norte-americana. É um divertido romance britânico-americano produzido sobre Suzy Wong, interpretada por Nancy Kwan, que é uma profissional do sexo chinesa, com sede no distrito de Wan Chai, em Hong Kong, e Robert Lomax, interpretado por William Holden, um americano tentando começar uma vida nova como pintor. Quando ele chega em Hong Kong, ele encontra Suzy, que finge ser uma filha virtuosa de um rico empresário. Lomax vê Suzy saindo de um hotel em Wan Chai e aluga um quarto lá, sem saber que este é o lugar onde as prostitutas chinesas levam seus clientes brancos. E assim, lentamente um romance se desenvolve. O filme foi adaptado da peça teatral de Paul Osborne, que em si foi baseado no romance de 1957 de Richard Manson. É importante salientar que não farei uma crítica ao filme em si, mas é apenas uma tentativa de mostrar a visão útil sobre o desenvolvimento de como as mulheres do leste e do sudeste asiático são vistas aos olhos ocidentais. Especificamente, como isso reflete o que Peter Kwan enquadrou como a construção da mulher oriental. Quando se refere à mulher oriental e seus relacionamentos românticos com homens brancos em filmes de Hollywood, Gina Marchetti descreveu-as como sendo muitas vezes retratada como sexualmente disponível para o herói branco, e devido a ela ser uma invenção da imaginação ocidental, é, em última análise, dependente do herói branco para satisfazer suas necessidades mais básicas e executar tarefas essenciais. É inevitável não associar isso com o conceito de orientalismo de Edward Said, em que, neste contexto, escritores e artistas veem a si mesmos e seu tema dentro de um fichário sexista. Isso era comum nos escritos de viajantes e romancistas, onde as mulheres são as criaturas das fantasias masculinas de dominação. Kwan escreve, abre aspas, esse fetiche sexual racial é muitas vezes lançado e reformulado em termos colonialistas, que reforçam a subjugação da mulher oriental e afirmá-la como um objeto para o consumo ocidental e a satisfação dos desejos ocidentais. A mulher oriental está, portanto, disponível para satisfazer desejos que, normalmente, de outra forma, seria social e moralmente inaceitável de se agir sobre os corpos das mulheres brancas. Observe que estamos falando de uma sociedade conservadora europeia, onde a mulher tinha um papel de lady e jamais poderia ser tratada como as mulheres exóticas o são. Nas antigas práticas de censura colonial britânica em Hong Kong, foi enfatizado que a mulher branca não deve ser sexualizada na frente do público chinês. No entanto, as mulheres chinesas não estavam sendo tratadas dessa maneira. Mark Hampton escreveu em seu fascinante estudo sobre Hong Kong e a cultura britânica, com informações valiosas sobre as principais razões para a resistência desse legado britânico, um capítulo incrível chamado O Parque de Diversão dos Homens, que fornece um relato detalhado de como Hong Kong foi essencialmente tratada como um clube de cavalheiros descontraído. No livro, ele mostra como os comentaristas britânicos imaginaram Hong Kong como um local de capitalismo desenfreado que contrasta com o triste estado de bem-estar social da Grã-Bretanha pós-Segunda Guerra Mundial. Mas ao lado da glorificação do empreendedorismo, era um lugar onde os homens podiam brincar. Em particular, implicou a visão de que Hong Kong era um playground sexual para o britânico e que se caracterizou pelo seu fácil acesso às mulheres asiáticas. John Tosh argumentou que o império era visto como uma projeção de masculinidade, e como Claire Midgley observou, o imperialismo britânico era essencialmente um projeto masculino. A operação do Império Britânico e a expansão vitoriana foi, de acordo com Ronald Haim, sustentado pela dinâmica masculina, e um território como Hong Kong proporcionou aos homens britânicos oportunidades que não estariam prontamente disponíveis na Grã-Bretanha. Uma motivação por trás da disponibilidade de Suzy Wong está em alimentar seu filho pequeno, que ressoa como a personagem Anna em O Vento Marcante, de Donald Boo, uma sedutora de Hong Kong que se volta para a prostituição para pagar suas contas médicas, de seus pais e escapar das condições da vida da pobreza desesperada. A missionária Jack Pullinger também observou as conexões entre a pobreza e o trabalho sexual na década de 1960 em Hong Kong, e com isso muitas vezes comprometeu o arbítrio das mulheres. Ela se refere a uma mãe que vendeu sua filha devido ao abandono do marido e à inexistência de pagamentos de segurança social em Hong Kong. Mas, novamente, a disponibilidade comercial das mulheres asiáticas foi também devido às mulheres locais serem atraídas pelas coisas mais sutis de sua classe e status social que nunca poderiam proporcionar-lhes. Como o narrador do livro The Great Hong Kong Sex Novel afirma, era difícil para uma boa garota com um emprego ruim se vestir razoavelmente em Hong Kong. Vemos isso com Suzy, em como ela é capaz de lidar
com um homem que ela não ama, dizendo: "Eu vou apenas fechar os olhos e pensar que é uma boa maneira fácil de obter um vestido novo." Isso deixou as mulheres de Hong Kong em uma situação de perde-perde, onde elas poderiam ser indignamente pobres em um trabalho ou estilo de vida respeitoso, ou financeiramente confortável em um trabalho ou estilo de vida não respeitável. No entanto, a cultura de Hong Kong, sendo um playground comercial cheio de mulheres asiáticas disponíveis, não era exclusivo dos homens britânicos, mas brancos de todos os lugares. Um dos muitos exemplos disso é o livro Bachelor's Guide to Hong Kong, um guia meticulosamente pesquisado e ainda mais meticulosamente assustador sobre como pegar meninos em Hong Kong e o que evitar. O retrato fictício mais famoso dos chineses de Hong Kong era a versão cinematográfica de O Mundo de Suzy Wong. Como o romance humaniza Suzy, enquanto o filme a glamoriza, o romance expõe os profundos problemas sociais dentro da Hong Kong britânica, mas o filme aguça o foco mais em um arquétipo individual da donzela em perigo. O filme também substitui o protagonista britânico mais decadente por um americano de nobre caráter, interpretado por uma das estrelas mais amadas de Hollywood. O romance centra-se em um inquieto romancista britânico e seu caso com uma poceira desesperadamente pobre que trabalha como uma prostituta de um bordel disfarçado de hotel. Hamilton também se refere à própria existência do bordel como um testemunho do que o protagonista masculino Lomax considera a hipocrisia britânica. O que antes era um bordel razoavelmente regularizado, embora não perfeito, o sistema havia sido proibido pelos políticos de Londres, que acabaram por dar lugar à caminhada descontrolada da rua e doença. Passou de bordéis com licenças oficiais para simplesmente fingir que eles não existiam, mas obviamente eles continuaram, só que agora mais instável e perigoso. Mas é importante abordar as características mais sutis do mundo de Suzy Wong, particularmente a maneira interessante como a mulher oriental e heróis brancos são retratados. Lomax é apresentado como um herói porque ele realmente supera a intolerância racial e de classe, do estabelecimento da elite branca em Hong Kong, daquele que até ele mesmo depende. Lomax é um herói branco, amoroso, que contrasta com os homens brancos do filme que usam mulheres chinesas apenas para seu prazer. Isso é mostrado através da sua rejeição inicial de Suzy. Em vez disso, ele canaliza sua atenção por ela através de sua arte. As intenções de Lomax são nobres e até bastante progressistas para a época. Isso é, em parte, o que torna o filme tão fascinante. Pode ser facilmente visto como não subscrevendo temas orientalistas tradicionais, especialmente se compararmos com algo como Madame Butterfly, onde o personagem masculino branco é o abusador. Também ao contrário da Madame Butterfly, Suzy não é uma mulher asiática virginal e abnegada. Ela é uma profissional do sexo que só fantasia sobre ser virgem. No entanto, o mundo de Suzy Wong ainda é um filme de Hollywood e construído dentro do gênero orientalista. Como Kwon coloca, o filme é dependente de suposições orientais pelo seu efeito narrativo. De fato, a figura da mulher oriental é reembalada para a audiência de seu tempo, de maneiras que tornam a mulher oriental palatável. A identidade de mulher oriental de Suzy é estabelecida quando ela é convidada pela primeira vez para o quarto de Lomax. Quando Suzy é informada do convite, ela se torna quase infantil, empolgada. No entanto, quando ela percebe que ele não quer fazer sexo com ela, apenas desejando que ela posasse para sua pintura, ela fica desapontada e sente-se humilhada. A cena reforça duas coisas: a disponibilidade sexual de Suzy como uma mulher oriental e a virtude de Lomax como um herói branco. Isso é mostrado claramente no romance, onde, apesar do fato de Suzy ter trabalhado na rua desde tenra idade, ela é retratada como sendo incrivelmente tímida e tímida sobre se despir na frente de Lomax. Ela se apresenta como sendo tão tímida que não pode desligar a luz ela mesma e pede que ele faça isso por ela. Mas essa modéstia é obviamente uma farsa. Suzy está desempenhando um papel que é essencial quando condescendendo com o fascínio da mulher oriental. Lomax fornece a bússola moral no filme como o autocontrolado artista. É a virtude de Lomax que, em última análise, justifica e transforma Suzy, que novamente contrasta com Madame Butterfly, que era uma representação clássica de mulher oriental, onde o herói masculino branco é apresentado como um jogador e só aprecia o valor da mulher oriental depois que ela comete suicídio. No mundo de Suzy Wong, por outro lado, é a mulher oriental que é escalada como de caráter moralmente questionável. Lomax, como cavaleiro branco, alcança o impossível. Ele conduz Suzy numa viagem para que ela possa se oferecer a ele. Sua conquista é representada como salvação de Suzy. A conquista de Lomax sobre Suzy ressoa como o contexto geopolítico em que a sedução ocorre, ou seja, a história do Ocidente colonizando a Ásia. Neste caso, o controle britânico sobre Hong Kong. Há também uma visão muito mais sombria sobre isso: a construção da mulher oriental, pois não só permite a exploração das mulheres do leste e do sul asiático através das lentes da fantasia, mas é também um veículo para a violência.
Há uma cena em que Suzy finge ter levado um tapa e culpa Lomax para se exibir para as amigas, que ficam invejosas de ela ter um homem que se importe com ela. Lembre-se, esse diálogo foi escrito e adaptado da imaginação de homens brancos, não orientais, sobre mulheres do Sudeste Asiático. E isso sugere claramente que para Suzy e suas amigas, os critérios da devoção de um amante branco é que ele se importe o suficiente para fisicamente agredir sua namorada chinesa. Uma questão recentemente se tornou atual na mídia popular devido ao aumento dos crimes de ódio anti-asiáticos entre 2020 e 2021, devido à pandemia por coronavírus e uma percentagem significativa a ser contra mulheres. Especialmente o tiroteio no spa de Atlanta, que incitou conversas sobre como as mulheres asiáticas têm sido historicamente usadas como bode expiatório para os desvios de conduta dos homens brancos. Um americano branco entrou num spa e atirou contra mulheres asiáticas que trabalhavam lá. O delegado que cuidou do caso disse à imprensa que ele era um bom rapaz e apenas estava tendo um dia ruim. O caso ainda é investigado. Nas últimas semanas, os Estados Unidos registraram um aumento de ataques à comunidade asiática no país. Outro caso emblemático envolveu uma atriz famosa, Karen Fukuhara, a Kimiko da série The Boys. Ela postou em sua conta de Instagram um depoimento dizendo que foi atacada na rua, simplesmente por ser asiática. E aí, gostou desse conteúdo? Então dá um like nesse vídeo, siga o nosso canal, clica no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais! Tchau, tchau! Mais um? Vamos ver, vai sair. Asiática, que é a fetichização. Deixa eu ver se é isso mesmo. Expiatório para as penduricas, simplesmente por ser asiática. Pronto, só isso.